Humilhada no testamento, pensaram que ele não tinha deixado nada. Não sabiam o que estava escondido naquela terra. Capítulo 1. O que eles vieram buscar. Aprendi cedo que gente de luto não usa preto só por respeito ao morto. Usa para se misturar com a sombra, para ficar invisível no meio dos outros que choram alto, que abraçam sem querer, que dizem força, minha querida, com a boca cheia de falsidade. O preto esconde. E eu precisava me esconder naquele dia mais do que em qualquer outro da minha vida. O velório de Adelino durou 2 noites. Eu fiquei sentada na cadeira do lado da caixão as 2 noites inteiras. Não porque alguém esperasse isso de mim. Não por cerimônia. Fiquei porque não sabia onde mais estar. A casa estava cheia de gente que eu mal conhecia, rostos que iam e vinham, conversas em voz baixa que paravam de repente quando eu me aproximava. Eu ficava ali, parada, com as mãos no colo, olhando para o rosto dele, que já não era mais ele. Adelino tinha 71 anos quando morreu. Eu, 53. A família dele nunca me aceitou direito. Não de forma aberta, não com palavras claras. Era tudo nas entrelinhas, no jeito que a cunhada desviava o olho quando eu entrava num cômodo, no jeito que os sobrinhos falavam de a época antes dela, como se minha presença na vida de Adelino fosse uma espécie de apagamento do que existiu antes, como se eu tivesse chegado para roubar algo que pertencia a eles. Nunca roubei nada de ninguém. Cheguei na vida de Adelino quando eu tinha 42 anos e ele tinha 60. Viúvo há 3. Eu também viúva há 2. Nos encontramos numa feira de gado em Goiânia, os 2 sozinhos do lado de fora do pavilhão principal, tomando café em copinho plástico e evitando entrar na conversa barulhenta lá dentro. Ele me perguntou se eu gostava de gado. Eu disse que não entendia nada, mas que tinha aprendido a gostar do cheiro de terra molhada. Ele sorriu com um canto da boca só. A gente ficou casado 11 anos. 11 anos não são nada para quem quer diminuir. A cunhada Eunice virou a boca uma vez e disse, na minha frente, que 11 anos não apagam 40 de história. Eu não respondi. Engoli aquilo igual engoli tantas outras coisas na vida. Levei para dentro, guardei no mesmo lugar escuro, onde guardo tudo que dói demais para ficar na superfície. Mas 11 anos são 11 anos. São 11 janeiros com chuva de verão batendo no telhado de zinco. São 11 invernos secos com o chão rachado e o gado magro. São 11 aniversários que ele nunca esqueceu, nem uma vez. São as mãos grossas dele pegando na minha durante a novela. É a voz dele me chamando de Rosa, como se meu nome fosse uma coisa bonita, não só um nome de flor comum. 11 anos são 11 anos. No 3º dia, depois que enterramos Adelino no cemitério da cidade, a família se reuniu no escritório do advogado. Dr. Carvalho era um homem de cabelos brancos e voz mansa que conhecia Adelino há décadas. Ele me cumprimentou na entrada com um aperto de mão firme e um olhar que me pareceu, naquele momento, cheio de uma coisa que eu não soube identificar. Só entendi depois o que era. Era compaixão misturada com expectativa. A sala estava quase pequena demais para tanta gente. Eu nunca tinha visto tantos parentes de Adelino num lugar só. Tinha gente que eu mal sabia o nome, primos de 2º grau, filhos de sobrinhos, cunhados de cunhados, gente que não aparecia há anos, mas que naquele dia tinha acordado cedo, passado roupa na blusa, colocado o carro para rodar e feito questão de estar ali. Eu me perguntei quantos deles tinham aparecido no hospital nos últimos 3 meses, em que Adelino ficou indo e vindo, fraquejando, perdendo peso, ficando cada vez mais fino dentro das roupas. A resposta eu já sabia. Poucos, muito poucos. Mas naquele dia, para ouvir o advogado ler o nome deles num papel, todo mundo tinha tempo. Eu escolhi uma cadeira no fundo da sala. Não por timidez, por estratégia. Aprendi com o tempo que é melhor ficar onde você pode ver tudo sem ser o centro da atenção. Quando você está no fundo, pode observar os rostos sem que os rostos fiquem te estudando. Olhei para aquela sala cheia e pensei no que Adelino diria se estivesse ali.
Provavelmente nada. Ele era assim. Ficava quieto num canto, bebia o café dele, observava tudo com aqueles olhos pequenos e espertos, e depois, quando chegava em casa, me contava tudo o que tinha percebido. Rosa, você reparou como o Benedito segurou o guardanapo quando meu nome foi citado? Reparei, Adelino. Aquele ali só pensa no próprio bolso. Sentia a falta dele com uma força física naquele momento, uma dor no peito que não é metáfora. É real, dói como músculo, como osso. O advogado começou a falar e a sala ficou em silêncio. Observei os rostos enquanto ele lia. Era como assistir a uma peça de teatro em que todo mundo fingia não estar ansioso. Braços cruzados, pernas cruzadas, olhares que tentavam parecer neutros, mas que farejavam cada palavra. Quando o nome de alguém era chamado, o corpo inteiro relaxava. Quando não era, o maxilar apertava um pouco mais. Os bens foram saindo um por um. O apartamento na cidade foi para os filhos do primeiro casamento, 2 rapazes que eu mal conhecia e que me tratavam com uma frieza educada, que é quase pior do que a grosseria aberta. A casa da cidade pequena foi para a Eunice, a cunhada. Dinheiro em conta foi dividido entre os filhos. Cabeças de gado, equipamentos, um caminhão velho, partes de uma sociedade numa cooperativa. A cada nome, a cada bem, os olhares iam e vinham na minha direção. Eu sabia o que eles queriam ver. Queriam me ver engolindo em seco. Queriam me ver com aquele rosto de quem esperou por uma coisa e não vai receber. Queriam que eu sentisse ali na frente de todos que 11 anos não valeram nada. Fiquei com a expressão quieta que aprendi a fazer quando era menina. Minha mãe dizia que eu tinha cara de pedra. Não era isso. Era só que eu aprendi que algumas dores você não dá de graça para ninguém. Quando o Dr. Carvalho levantou os olhos do papel e disse, e para a viúva, a sala fez aquele silêncio específico de quem está esperando alguma coisa. Um silêncio ativo, tenso, afiado nas bordas. Ele ajeitou os óculos. Respirou. A senhora ficará com a propriedade rural, localizada na antiga fazenda Santa Esperança, registrada em cartório sob a matrícula de número... Não ouvi o número. Ouvi os cochichos que começaram logo depois. Aquela terra seca lá no interior? Aquilo não vale nada, meu Deus. Coitada. E a Eunice, que estava sentada 2 cadeiras à minha esquerda, virou o rosto na minha direção com um sorriso que ela nem tentou esconder direito, e disse baixinho, perto do meu ouvido, pelo menos agora você vai ter onde plantar mandioca. Algumas pessoas riram, risinhos contidos, discretos, mas riram. Eu olhei para frente. Recebi o documento que o advogado me estendeu com as 2 mãos. Dobrei com cuidado, coloquei na bolsa, levantei. Agradeci ao Dr. Carvalho. Saí. Na calçada, o sol batia forte demais naquela tarde de setembro. Fiquei parada 1 segundo com o olho ardendo, não de choro, mas daquele ardor seco que vem quando você segura o choro por tempo demais. Respirei o ar quente da cidade e pensei no Adelino. Pensei no sorriso dele, naquele canto de boca, só que ele usava quando sabia de alguma coisa que os outros ainda não sabiam. Guardei o documento com cuidado dentro da bolsa e resolvi ir ver essa fazenda. Capítulo 2. A estrada de terra. Não fui no dia seguinte. Fui 3 dias depois, porque nos 2 primeiros não consegui me levantar da cama antes do meio-dia. Não era fraqueza. Era aquele cansaço específico que vem depois que o corpo finalmente entende que acabou de carregar um peso enorme por muito tempo. E agora que o peso foi embora, ele não sabe mais como ficar em pé sozinho. Adelino ficou doente por 8 meses. Nos últimos 3, quase não saiu do quarto. Eu aprendi a medir a glicose, a controlar a pressão, a trocar o curativo na perna que não cicatrizava. Aprendi a dormir com um olho aberto, acordando ao menor barulho, ao menor gemido vindo do outro lado da cama. Aprendi a comer em pé, rápido, sem gosto, entre um cuidado e outro. Aprendi a segurar o choro para não assustar ele, porque Adelino ficava agitado quando me via triste, e agitação não fazia bem para a pressão.
Durante 8 meses fui enfermeira, cozinheira, motorista, contadora e companhia. Sozinha. Nenhum filho apareceu para ajudar. A Eunice apareceu 4 vezes. Ficou menos de 2 horas em cada visita. Falou mais com o irmão doente sobre assuntos de família que eu não entendia direito do que perguntou se eu precisava de alguma coisa. Os sobrinhos mandavam mensagem. Mensagem de celular. Como está o tio? Qualquer coisa me avisa. Qualquer coisa. Como se a morte de um homem fosse um inconveniente que se resolve com uma ligação de 15 minutos. Então, sim, nos 2 primeiros dias depois do testamento, fiquei na cama. Dormi. Comi biscoito. Assisti televisão sem prestar atenção. Deixei o telefone virado para baixo porque não queria ler as mensagens que provavelmente estavam chegando da família com comentários sobre o testamento, sobre a fazenda, sobre mim. No 3º dia, levantei, tomei banho, bebi café forte, peguei o documento que o Dr. Carvalho tinha me entregado e li com calma pela primeira vez. Fazenda Santa Esperança, 482 hectares, município de Crixás, norte de Goiás, registrada em nome de Adelino desde 1989. Eu olhei para aquele número, 482 hectares. Não sabia exatamente quanto era isso. Sabia que era muito. Sabia que uma propriedade desse tamanho não era coisa pequena. Mas a família tinha sido tão convicta, tão uniforme no desprezo, que eu mesma tinha começado a acreditar que aquilo não valia nada. Dobrei o papel outra vez, coloquei na bolsa e fui. A estrada principal até Crixás eu conhecia. Tinha passado por ali uma vez, anos atrás, numa viagem com Adelino que a gente nunca terminou de fazer direito porque ele recebeu uma ligação no meio do caminho e a gente teve que voltar. Lembrava das serras, do cerrado aberto dos 2 lados, daquele céu de setembro que em Goiás parece maior do que em qualquer outro lugar do mundo, azul demais, alto demais, sem nuvem nenhuma. O que eu não conhecia era a estrada de terra que vinha depois. Saí do asfalto numa placa enferrujada que mal dava para ler, e a estrada de chão vermelho começou a subir e descer por entre cerrado fechado, com capim alto nas bordas e árvores de galhos tortos que se inclinavam sobre o caminho como se quisessem fechar o teto. O carro chacoalhava. A poeira levantava. Eu ia devagar, com as 2 mãos no volante, prestando atenção nos buracos. Foram quase 11 quilômetros assim. Em algum momento, comecei a achar que tinha errado o caminho. Parei o carro, olhei o GPS que não pegava direito sinal ali, olhei o papel com o endereço que o Dr. Carvalho tinha anotado à mão e continuei. Quando o portão apareceu, quase passei por ele. Era de madeira, velho, mais largo do que eu esperava, com 2 mourões grossos fincados na terra e uma corrente enrolada em volta sem cadeado. A madeira estava escurecida pelo tempo, manchada de mofo em alguns lugares, com uma tábua no meio que tinha se soltado de um lado e pendurava torta. Em cima, ainda dava para ler, em letras pintadas que o sol tinha desbotado quase até sumir, Santa Esperança. Fiquei 1 minuto parada dentro do carro, olhando. Pensei no que a Eunice tinha dito. Pelo menos agora, você vai ter onde plantar mandioca. Pensei nos risinhos contidos da sala do advogado. Pensei no rosto do Dr. Carvalho quando me entregou o documento, aquele olhar que eu não soube ler na hora. Desci do carro, desembrulhei a corrente, empurrei o portão. Ele abriu com um rangido comprido, metálico, que foi longe no silêncio da tarde. Entrei, deixei o carro do lado de fora e caminhei. A primeira coisa que senti foi o silêncio. Não o silêncio de lugar vazio. O silêncio de lugar que existe há muito tempo sem precisar de ninguém. O tipo de silêncio que tem som dentro. O vento passando no capim alto, um pássaro longe, o barulho seco de uma árvore estalando no calor. O capim estava na altura do joelho em alguns lugares, do quadril em outros. A casa ficava uns 100 metros do portão. Uma construção antiga de tijolo aparente, com varanda na frente, telha de barro, janelas de madeira fechadas. Caminhei até ela devagar, olhando para o chão para não torcer o tornozelo num buraco escondido no capim.
A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Empurrei e ela abriu. O cheiro que saiu era de tempo parado, poeira, madeira velha, um cheiro quase de papel antigo, de coisa guardada há muito. Entrei devagar, deixando os olhos se acostumarem com a penumbra. A sala era grande, com pé direito alto, o piso de cimento liso, cheio de marcas, e uma janela do lado que deixava entrar uma fresta de luz poeirenta. Tinha uma mesa velha no centro, 2 cadeiras, uma prateleira na parede com alguns vidros de remédio veterinário, uma lata de graxa, um calendário de 2014. Adelino não vinha aqui havia muito tempo. Saí pela porta dos fundos, e foi aí que comecei a entender. A terra se abria para os fundos da casa num declive suave, e lá embaixo, onde o terreno nivelava, havia uma extensão que eu não conseguia ver o fim. O solo era escuro, diferente do vermelho ressecado que eu esperava. Era uma terra densa, úmida mesmo no seco de setembro, daquele tipo que fica comprimida e pesada quando você pisa e solta um cheiro forte de mineralidade. Caminhei morro abaixo. Quanto mais eu andava, mais a propriedade se revelava. Um curral grande, de madeira tratada, ainda firme, com espaço para centenas de cabeças. Um galpão comprido ao lado com telhado de zinco, dentro dele uma fieira de comedouros, bebedouros, carretéis de arame farpado novos ainda embalados, sacos de sal mineral empilhados. Alguém tinha abastecido aquele galpão em algum momento não tão distante. Continuei andando. O rio apareceu quando o terreno virou levemente para a esquerda e o capim foi abrindo espaço para uma faixa de vegetação mais verde, mais densa, uma mata de galeria fina que acompanhava a curva de uma água que corria clara e constante. Não era um riacho pequeno, era um rio de verdade, com fundo de pedra e margem firme, largo o bastante para que eu não conseguisse atirar uma pedra do outro lado. Fiquei parada na margem olhando a água passar. Água limpa, água constante. Em setembro, em Goiás, com o cerrado seco e os poços baixos, aquilo valia mais do que qualquer coisa construída. Adelino sabia disso. Fiquei ali um tempo que não sei dizer quanto foi. O sol já estava mais baixo quando comecei a voltar para casa. Caminhei devagar, olhando a terra, o tamanho do terreno, a qualidade do capim que crescia solto sem ninguém cuidar. Pensei que aquele capim, mesmo sem manejo, tinha uma cor que indicava solo bom. Não entendia de agronomia, mas tinha crescido em sítio pequeno. Tinha visto meu pai testar terra com a mão, apertar o solo entre os dedos e dizer: "Esse aqui é bom", com uma certeza que eu nunca entendi de onde vinha. Entendi naquele dia. É uma coisa que a terra comunica quando você para quieto o bastante para ouvir. Quando cheguei no carro, o sol estava quase na linha do horizonte. Entrei, sentei, coloquei as mãos no volante sem ligar o motor. Fiquei pensando em Adelino, no silêncio dele, no jeito que ele ouvia as brigas da família sobre propriedades, dinheiro, divisões, sem nunca entrar, sem nunca se meter, sem nunca revelar o que tinha. Pensei em quantas vezes a Eunice deve ter tentado descobrir o que havia naquela fazenda, e ele deve ter ficado quieto, respondendo com monossílabos, deixando a irmã chegar às próprias conclusões erradas. Aquele homem guardava segredo como quem guarda a água no seco. Peguei o celular, que voltava a ter sinal ali mais perto do asfalto, e liguei para o único agrônomo que eu conhecia pelo nome, o Renato Braga, que tinha feito uma avaliação numa propriedade pequena que eu tinha tentado comprar anos atrás e que não deu em nada. Ele atendeu no terceiro toque. "Renato, me desculpe ligar assim. Sou Rosa, a viúva do Adelino. O senhor tem disponibilidade essa semana para visitar uma propriedade?" Ele fez uma pausa curta. "Qual propriedade, dona Rosa?" "A Fazenda Santa Esperança em Crixás." Outra pausa, menor dessa vez. "Conheço o nome. Nunca entrei lá, mas conheço o nome. Quero saber o que tenho nas mãos. A senhora pode me encontrar quinta-feira de manhã." Desliguei. Liguei o carro. Na estrada de terra de volta para o asfalto, com a poeira vermelha levantando atrás de mim e o cerrado se fechando nos 2 lados no escuro que vinha chegando,
Senti uma coisa que eu não sentia faz muito tempo. Não era alegria. Ainda não. Era aquela sensação específica de quando você está parada numa calçada escura e longe e, de repente, enxerga uma luz acesa numa janela lá no fundo. Não chegou ainda, mas existe. Capítulo 3. O que a Terra guarda. Renato Braga chegou na quinta-feira às 7h30 da manhã. Era um homem de uns 50 anos, magro, com aquele tipo de pele que passa a vida inteira no sol e fica curtida como couro, cor de terra mesmo. Usava chapéu de palha gasto nas bordas, botina com barro velho ainda grudado no solado, e carregava uma mochila pequena das costas com o ar de quem está sempre prestes a caminhar muito. Apertou minha mão com firmeza, sem aquela delicadeza excessiva que alguns homens usam com mulher como se a gente fosse frágil. Gostei disso. Dona Rosa. Ele olhou para o portão, para o nome desbotado na madeira. Faz quanto tempo que a propriedade está parada? Não sei ao certo. Meu marido não vinha aqui há anos. Ele assentiu, como se isso fosse informação útil, não triste. Empurrou o portão, entrou e começou a caminhar com aquele passo de quem sabe o que está procurando. Eu fui atrás. Não falamos muito nas primeiras horas. Era o tipo de silêncio produtivo, aquele em que duas pessoas estão cada uma na sua tarefa e não precisam preencher o ar com conversa. Ele ia na frente, parava, abaixava, pegava punhados de terra, esfregava entre os dedos, cheirava, colocava de volta. Às vezes, tirava da mochila um pequeno instrumento que eu não sabia o nome e espetava no chão, ficava olhando o resultado. Às vezes, só parava no meio do pasto e ficava olhando o horizonte com aquela expressão fechada de quem está fazendo cálculo interno. Eu caminhava atrás e observava. Aprendi com um Adelino que tem 1 hora em que fazer pergunta atrapalha, que certos processos pedem silêncio para se completar. Fiquei quieta, pisando no rastro dele, deixando a terra me contar o que sabia. Fomos até o rio. Renato ficou mais tempo ali do que em qualquer outro lugar. Desceu a barranca devagar, botina na lama da margem, se abaixou, botou a mão na água, trouxe um pouco para a palma e ficou olhando como se a água pudesse responder alguma coisa. Depois olhou os 2 lados do curso d'água, medindo com o olhar a extensão da mata ciliar, a largura do rio, a qualidade da margem. Esse rio não seca no inverno? Perguntei. Era a única pergunta que eu precisava fazer. Ele me olhou de um jeito que eu interpretei como respeito. Não, Dona Rosa, esse aqui é perene, nasce em nascente de encosta, não depende só de chuva. Ele fez uma pausa. Eu conheço fazendas no entorno que passam o ano inteiro brigando por direito de uso desse recurso hídrico aqui. Não disse mais nada. Voltamos a caminhar. Fomos ao galpão. Ele examinou o estado da madeira, do telhado, dos equipamentos guardados, entrou no curral, pisou no piso, testou as trancas das baias. Foi até um canto da propriedade que eu ainda não tinha chegado, onde havia um bosque pequeno de árvores nativas que ele identificou pelo nome com uma rapidez que me fez perceber o quanto aquele homem conhecia o que estava vendo. Andamos por quase 4 horas. Quando ele finalmente parou, estava na mesma colina onde eu tinha ficado na primeira tarde, olhando a terra se abrir para os fundos. O sol estava alto agora, batendo forte, e eu estava com os pés pesados e a garganta seca. Ele tirou o chapéu da cabeça, passou o antebraço na testa e ficou olhando tudo daquele ponto por um tempo longo. Então me olhou. Dona Rosa, a senhora sabe o que tem nas mãos? Vim aqui para isso. Me conta. Ele recolocou o chapéu devagar. 482 hectares de terra. Desse total, eu estimaria que pelo menos 350 são área aproveitável de alta qualidade para pecuária ou agricultura. O solo aqui é latossolo vermelho-amarelo, profundo, bem drenado, com pH que com calagem básica fica excelente para soja, milho, pastagem cultivada, o que a senhora quiser. Ele fez uma pausa. O rio que a senhora tem na divisa lateral é recurso hídrico permanente,
com vazão que comporta irrigação de área significativa se a senhora quiser partir para a agricultura de precisão. Isso aqui, nessa região, com a pressão fundiária que está acontecendo no norte de Goiás, é item raro. Eu ouvi sem mexer o rosto. O curral e o galpão estão em estado conservado. Infraestrutura de pecuária montada, faltando só manutenção e recomposição de insumos. A madeira estrutural está boa, o que é raro em propriedade parada há tanto tempo. Ele tirou um caderno pequeno da mochila, virou algumas páginas com anotações que tinha feito enquanto caminhávamos. Dona Rosa, eu faço avaliação de propriedade rural há 23 anos nessa região. Quero ser direto com a senhora, porque acho que a senhora merece ser tratada com seriedade. Ele me encarou. Essa propriedade no mercado atual, considerando solo, recurso hídrico, infraestrutura e localização em área de expansão agrícola, vale entre 4 e 6 milhões de reais. Dependendo de quem compra e para quê, pode passar disso. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes. Era mais pesado, mais cheio. E se eu não quiser vender? Perguntei. Ele levantou uma sobrancelha, não de surpresa, mas de interesse. Se a senhora não quiser vender e quiser arrendar só a área de pastagem para pecuarista da região, já ouvi falar de arrendamentos nessa faixa aqui que pagam entre 8 e 12 mil reais por mês, dependendo do acordo. Ele fechou o caderno. Se a senhora quiser ativar a propriedade ela mesma, aí o potencial é outro nível, 4 a 6 milhões. Fiquei olhando a terra lá embaixo, o solo escuro, o capim solto, o brilho do rio aparecendo entre as árvores mais adiante. Pensei na sala do advogado, no sorriso da Eunice, no risinho contido dos parentes. Pelo menos agora você vai ter onde plantar mandioca. Senti alguma coisa se mover dentro do peito. Não era raiva, era mais fundo que raiva. Era aquela sensação de quando uma coisa que você achava que era cinza vai revelando cor devagar, e você percebe que a cor esteve lá o tempo inteiro. Você é que não tinha chegado perto o suficiente para ver. Renato. A voz saiu mais firme do que eu esperava. O senhor faz laudos de avaliação formais, com documentação de cartório? Faço. Quanto custa? Ele me disse o valor. Era razoável. Quero um laudo completo. Solo, recursos hídricos, infraestrutura, estimativa de mercado, tudo. Fiz uma pausa. Quero por escrito o que essa terra vale. Ele assentiu, sem sorrir, sem fazer comentário. Apenas guardou o caderno na mochila e estendeu a mão. Apertei. Na volta, parei o carro numa venda de beira de estrada que ficava no ponto onde a terra vermelha terminava e o asfalto começava. Pedi um café e sentei numa cadeira de plástico do lado de fora, de costas para a estrada, olhando o cerrado. O homem que atendia o balcão era velho, com aquele jeito de gente do interior que não pergunta o que não precisa saber, mas fica de olho em tudo. A senhora está chegando de lá de dentro? Ele perguntou enquanto me servia o café. Estou. Da Santa Esperança? Olhei para ele com atenção. Conhece? Ele assentiu devagar, com aquele balanço de cabeça lento de quem carrega a memória longa. Conheci o dono. Homem bom, discreto. Passou aqui umas vezes ao longo dos anos, sempre sozinho, sempre quieto. Tomava café, pagava, ia embora. Nunca perguntei o que fazia por lá. Ele pousou a xícara na mesa. Mas a gente que mora aqui sabe, aquela terra é especial. Sempre foi. Por que ele não usava ela, então? O velho me olhou por um segundo antes de responder. Às vezes a gente guarda o que é mais valioso para quando realmente precisar. Ele deu de ombros. Ou para quem realmente precisa. Tomei o café devagar. Paguei. Agradeci. Enquanto saía, o velho disse sem me olhar. A senhora tem cara de quem vai saber o que fazer com aquela terra. Não respondi, mas levei aquilo comigo. Naquela noite, deitada na cama do apartamento da cidade, que era o único lugar que eu tinha agora, olhei o teto por um tempo e deixei tudo assentar. Pensei no Adelino escolhendo aquela propriedade em 1989. Um homem jovem ainda, comprando uma terra longe, num lugar que ninguém queria olhar.
pagando por algo que devia parecer pouco a muitos, mas que ele enxergava diferente, guardando aquilo por décadas, deixando o capim crescer, deixando o silêncio se instalar, deixando a família inteira concluir que não havia nada ali que valesse. E na hora de partir, colocando nas mãos da única pessoa que ele escolheu de verdade. Eu chorei naquela noite. Não de tristeza, não de alegria. De um jeito misturado que não tem nome certo. Aquele tipo de choro que é mais sobre compreensão do que sobre sentimento. Chorei porque finalmente entendi o que ele estava me dizendo. Naquele silêncio dele, de 11 anos. Naquele olhar quieto que ele tinha quando os outros brigavam por coisas pequenas. Rosa, eu te vejo. Eu sei o que você vale. E deixei aqui o tamanho disso. Limpei o rosto. Peguei o caderno que ficava na mesinha de cabeceira, o mesmo caderno surrado que eu usava para anotar remédios e horários durante os meses de doença dele. Virei numa página limpa e comecei a escrever. Escrevi o que precisava fazer. Laudo do agrônomo. Regularização de documentação no cartório. Visita ao banco. Conversa com o Dr. Carvalho sobre os limites legais da propriedade. Pesquisa sobre arrendamento na região. Pesquisa sobre custo de limpeza do pasto e recuperação diária. Escrevi até a mão cansar. Depois fechei o caderno, apaguei a luz e dormi com aquela leveza estranha de quem sabe que amanhã o trabalho começa de verdade. Capítulo 4. Papel e cartório. O Dr. Carvalho me recebeu numa segunda-feira de manhã. Tinha marcado com a secretária dele na sexta anterior, e ela tinha me avisado que ele tinha apenas 30 minutos disponíveis. Cheguei 15 minutos antes. Sentei na sala de espera com a pasta de documentos no colo e fiquei olhando o movimento da rua pela janela de vidro. Era um escritório pequeno, mas organizado, com aquele cheiro específico de papel impresso e café que eu associava a lugares onde as coisas são resolvidas com seriedade. Quando ele me chamou, entrei e coloquei a pasta sobre a mesa antes mesmo de sentar. Ele olhou a pasta, me olhou e fez aquele gesto com a mão de quem diz, pode falar. Preciso entender exatamente o que herdei, disse eu. Não o que me falaram na leitura do testamento. O que está de fato registrado, documentado e o que pode ser questionado. Ele abriu a pasta, pegou os documentos e começou a examinar com aquela lentidão cuidadosa de quem lê de verdade, não de quem finge ler. A senhora está esperando algum tipo de contestação? Perguntou, os olhos ainda no papel. Não sei, mas prefiro estar preparada. Ele levantou os olhos, prudente. O que o Dr. Carvalho me explicou naquela manhã, eu precisei anotar, porque era mais do que eu conseguia guardar na cabeça de uma vez. A fazenda Santa Esperança estava registrada em nome de Adelino desde 1989, sem hipoteca, sem ônus, sem pendência de inventário anterior. A matrícula estava limpa. O imposto territorial rural havia sido pago regularmente até 2020, e depois havia um atraso de 3 anos que gerava uma dívida com a Receita Federal, mas que era perfeitamente regularizável com juros e multa, nada que comprometesse a propriedade. Isso é bom? Perguntei. Isso é muito bom, Dona Rosa. Propriedade limpa, sem litígio, sem embargo, sem sobreposição diária. Não é tão comum quanto deveria ser. O testamento, ele me explicou, tinha sido redigido há 4 anos, bem antes da doença de Adelino se agravar. Estava assinado com firma reconhecida, com 2 testemunhas, registrado em cartório. Era um documento sólido do ponto de vista legal. Existe alguma possibilidade de contestação pelos herdeiros? Perguntei diretamente. Ele inclinou a cabeça levemente antes de responder. Existe sempre possibilidade, Dona Rosa. Mas nesse caso específico, a propriedade não faz parte do monte partilhável obrigatório, porque foi disposta em testamento de forma que respeita a legítima dos herdeiros necessários. Os filhos do primeiro casamento já receberam a parte que a lei garante a eles. O que foi destinado à senhora é a porção disponível, que o testador tem pleno direito de distribuir como quiser. Em português claro? Ele deu um meio sorriso. Em português claro.
A menos que alguém prove vício na elaboração do testamento, o que seria muito difícil, dado o estado de lucidez documentado do seu marido na época da assinatura, a fazenda é da senhora. Ponto. Respirei fundo. Então, o que preciso fazer agora? Ele juntou os dedos sobre a mesa. 3 coisas imediatas. Primeiro, abrir o inventário para a transferência formal do imóvel para o nome da senhora. Segundo, regularizar o ITR em atraso antes que a dívida cresça mais. Terceiro, caso a senhora pretenda fazer qualquer movimentação com a propriedade, venda, arrendamento, financiamento, precisa do CCIR atualizado, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. Escrevi tudo no caderno. Quanto tempo leva o inventário? Com tudo documentado e sem contestação, entre 4 e 8 meses. E se houver contestação? Depende do que alegarem e de quem contratarem. Pode levar anos. Olhamos um para o outro. Quero contratar o senhor para me representar. Ele não respondeu imediatamente. Olhou os documentos outra vez. Depois me olhou com aquela expressão que eu já tinha começado a reconhecer nele como o equivalente a um homem mais simples, franzindo a testa. Dona Rosa, vou ser honesto. Fui advogado da família do Adelino por muitos anos. Conheço todos os envolvidos. Isso pode criar uma percepção de conflito de interesses que eu prefiro que a senhora avalie com clareza antes de decidir. Gostei da honestidade. Mais do que se ele tivesse simplesmente dito sim. E do lado de quem o senhor está? Do lado do que está certo, Dona Rosa. O testamento é legítimo. A vontade do Adelino era clara. Ele fez uma pausa. Eu o conheci por 40 anos. Sei que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Então me representa. Ele assentiu. Combinamos os honorários, assinamos a procuração naquele mesmo dia e quando saí do escritório já passava do meio-dia e os 30 minutos tinham virado 2 horas sem que nenhum de nós tivesse comentado. A semana seguinte foi feita de papel. Nunca entendi bem como a burocracia brasileira consegue transformar coisas simples em labirintos, mas aprendi a respeitar o labirinto. Fui de cartório em cartório, com a pasta sempre no braço. Tirei cópias autenticadas de documentos que eu nem sabia que existiam, preenchi formulários com letra legível, porque aprendi cedo que letra feia atrasa processo, fiz filas. Voltei no dia seguinte porque faltava uma assinatura, voltei outra vez porque o sistema estava fora do ar. Não reclamei. Não porque não fosse exaustivo, era. Mas reclamar não abrevia fila nenhuma e eu não tinha energia para gastar com coisa que não avança. No meio dessa semana, recebi uma mensagem da Eunice. Não era a primeira desde o testamento. Ela tinha mandado 2 antes, mensagens curtas, neutras demais para serem gentis, cheias de pergunta embutida em forma de comentário. Ouvi dizer que você foi ver a fazenda. Como está o lugar? Como se a resposta fosse simples, como se eu fosse responder. Essa terceira mensagem era diferente. Rosa, achei que a gente devia conversar. Tem algumas coisas sobre a propriedade que talvez você não saiba e que podem ser importantes para você. Me liga quando puder. Li 3 vezes. Conheço esse tipo de mensagem. Aprendi a reconhecer pelo tom. É a mensagem de quem achou que ia ganhar e não ganhou. E agora está recalculando a rota. O tem coisas que você não sabe não era preocupação. Era isca. Não liguei. Respondi apenas: obrigada, Eunice. Estou com o advogado cuidando de tudo. Ela não respondeu mais. O laudo do Renato chegou numa quinta-feira, por e-mail, e também em envelope físico que ele mandou pelos correios com AR. Era um documento de 23 páginas com fotos, mapas, análises de solo, levantamento de recursos hídricos, estimativa de capacidade produtiva e avaliação de mercado. Estava redigido com linguagem técnica, mas organizado de um jeito que eu consegui ler e entender a maior parte sem precisar de dicionário. Na última página, a conclusão. Diante das características físicas
hídricas, topográficas e de infraestrutura levantadas durante a vistoria técnica realizada em campo, esta propriedade apresenta valor de mercado estimado entre R$ 4.200.000, R$ 4.200.000 e R$ 6.000, 6 milhões de reais, a depender das condições de negociação, finalidade do comprador e conjuntura do mercado fundiário regional no momento da transação. O imóvel apresenta alto potencial produtivo ainda inexplorado, com destaque para a disponibilidade de recurso hídrico perene, solo de alta fertilidade natural e infraestrutura de pecuária em estado aproveitável. Dobrei o documento com cuidado. Guardei dentro da pasta. Fiquei sentada à mesa da cozinha por um tempo, olhando para a parede. 4 a 6 milhões. Eu tinha crescido numa casa de chão batido no interior de Minas. Meu pai era meeiro. Minha mãe lavava roupa para os outros. Eu aprendi a trabalhar antes de aprender a sonhar, porque sonho sem trabalho é só ilusão, e ilusão não enche barriga. Tinha chegado à vida adulta sem herança nenhuma, sem propriedade, sem conta poupança. Tinha construído o pouco que tinha com as mãos, com hora extra, com escolha cuidadosa de onde gastar cada real. 4 a 6 milhões não era um número que coubesse fácil dentro de mim. Precisava de tempo para assentar, mas enquanto assentava, eu trabalhava. Foi numa dessas tardes de cartório que encontrei o seu Firmino. Estava esperando numa fila do cartório de registro de imóveis quando um homem de uns 60 e tantos anos, chapéu na mão, botina de couro, se colocou na fila atrás de mim e logo depois disse, sem eu ter aberto a boca ainda, "A senhora é a viúva do Adelino, não é?" Virei. Era um homem de rosto aberto, aquele tipo de face que o sol marcou com linhas fundas, mas que ficou com expressão gentil. Tinha os olhos claros de um verde desbotado que a gente às vezes vê em gente do interior de Goiás. "Sou", disse eu. "Por quê?" "Porque trabalhei para ele." Ele sorriu com a boca fechada. "Seu Firmino Lacerda. Fui capataz da Santa Esperança por quase 8 anos, até 2015, quando ele fechou as atividades por lá. Saí da fila. Saímos os dois. Ficamos numa calçada do lado de fora, conversando por mais de 1 hora. O seu Firmino me contou o que eu não sabia. A Fazenda Santa Esperança tinha funcionado de verdade até meados dos anos 2000. Adelino ia lá regularmente, mantinha uma boiada de porte médio, tinha funcionários, produzia. Quando a saúde começou a fraquejar, reduziu as atividades gradualmente. Dispensou os trabalhadores com indenização justa, fechou a porteira, mas continuou pagando o ITR e mantendo o CCIR atualizado até quando pôde. Ele nunca quis vender, disse seu Firmino. Tentaram comprar aquela terra dele mais de uma vez. Pessoal grande, com dinheiro, que estava comprando tudo na região para plantar soja. Ele não quis. Ele coçou a nuca. Eu perguntei uma vez por que ele não vendia, que ia ficar rico. Ele disse que terra boa você não vende para qualquer um só, porque aparece dinheiro. Ele disse, por que guardava então? Seu Firmino me olhou com aqueles olhos verdes desbotados. Disse que estava guardando para quem soubesse o que fazer com ela. Uma pausa. Não sei se estava falando da senhora. Mas agora que estou aqui na sua frente, acho que estava. Pedi o contato dele antes de nos despedirmos. Ele me deu um número de celular escrito num pedaço de papel dobrado que tirou do bolso da camisa, como se soubesse que eu ia pedir. Se a senhora precisar de alguém que conhece aquela terra de verdade, ele disse, sabe onde me achar. Naquela noite escrevi mais uma página no caderno. Acrescentei o nome de seu Firmino. Acrescentei o que ele sabia. Acrescentei as perguntas que ainda precisavam de resposta. Mas acrescentei também uma coisa que não era tarefa nem plano. Escrevi. Ele sabia. Desde o começo, ele sabia. E abaixo disso, menor, quase sem querer. Obrigada, Adelino. Capítulo 5. Vozes que voltam. A contestação veio numa terça-feira de outubro. Não foi surpresa. Eu já estava esperando. Quando você herda algo que outras pessoas queriam,
A contestação não é uma possibilidade, é uma questão de tempo. Aprendi isso na vida antes mesmo de aprender com advogado. O Dr. Carvalho me ligou às 9 da manhã com aquela voz calma de quem está acostumado a dar notícia ruim sem deixar o tom revelar urgência. Dona Rosa, os filhos do Adelino entraram com uma ação de nulidade de testamento. Fiquei quieta por um segundo. Com qual fundamento? Alegam incapacidade mental do testador na época da assinatura do documento. Respirei pelo nariz. Ele assinou aquele testamento 4 anos atrás. Estava lúcido. Tinha prontuário médico, tinha testemunhas, tinha firma reconhecida. Eu sei. Uma pausa. Mas eles contrataram um advogado que sabe usar o tempo processual a favor deles. A intenção não é necessariamente ganhar. Às vezes a intenção é cansar. Conhecia esse jogo. Tinha visto minha mãe ser cansada por anos num processo de reconhecimento de direitos sobre o sítio onde ela cresceu, até desistir, não porque perdeu, mas porque não aguentou mais. A burocracia como arma, o tempo como desgaste. A esperança de que do outro lado haja alguém mais exausto do que determinado. O que fazemos? Respondemos com documentação. Prontuário médico, laudo de capacidade, declaração das testemunhas, histórico bancário, que demonstra que ele tomava decisões financeiras complexas até muito próximo da assinatura. Ele fez uma pausa. E paciência, Dona Rosa, isso vai demorar. Quanto? Sendo otimista, 1 ano. Sendo realista, 2. Fechei os olhos por um segundo. Pode resolver? Com o que temos, sim. Mas preciso ser honesto, nenhum processo judicial tem resultado garantido. O que tenho é um caso sólido e provas consistentes. Tô contigo, Dr. Carvalho. Pode tocar. Desliguei. Fiquei sentada à mesa por um tempo, olhando o café que tinha esfriado na xícara. 2 anos. 2 palavras simples que carregavam um peso enorme. 2 anos de processo, de audiência, de documento, de espera, de não poder movimentar a propriedade com segurança jurídica plena enquanto a ação corria. 2 anos ouvindo o nome de Adelino ser usado como argumento, sua lucidez questionada por pessoas que mal apareceram enquanto ele agonizava. Senti uma raiva que não costumava deixar subir. Deixei subir um pouco, só o suficiente para virar combustível. Depois tomei o café frio mesmo e fui trabalhar. Foi nessa mesma semana que a Eunice apareceu. Não mandou mensagem avisando. Tocou a campainha do apartamento numa quarta-feira às 4 da tarde, quando eu estava na mesa com papéis espalhados e o caderno aberto. Olhei o interfone, vi o rosto dela na telinha pequena e fiquei parada por um segundo, pensando se abria ou não. Abri, não por fraqueza, por curiosidade. Queria ver o que ela tinha a dizer na minha frente, olho no olho, sem o filtro de mensagem de celular. Ela subiu, entrou, sentou na cadeira que eu indiquei, sem ser convidada, e olhou os papéis espalhados na mesa com aquele olhar de quem quer parecer que não está olhando. "Você está bem?" perguntou. "Estou", disse eu, e não acrescentei nada. Ela nunca foi de silêncio, sempre precisou preencher o ar, passou a mão no cabelo, ajeitou a bolsa no colo, olhou para mim outra vez. Fiquei sabendo da ação dos meninos. Eu também fiquei. "Rosa..." Ela mudou o tom. Ficou mais suave, aquele tipo de suavidade que é construída, não espontânea. "Você sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Cada um tomou a decisão que achou certa." Não respondi. Esperei. O que eu queria dizer é que talvez existisse uma solução mais simples para todo mundo, sem processo, sem desgaste. Ela fez uma pausa calculada. Se você quisesse vender a fazenda, os meninos já tinham interessados. Gente séria, com dinheiro, que fecha negócio rápido. Você recebia o valor. Eles desistiam da ação. Todo mundo seguia a vida. Fiquei olhando para ela. Ela continuou, animada pelo meu silêncio, confundindo quietude com consideração. "O mercado lá naquela região não é lá essas coisas, Rosa. Você sozinha, sem experiência em fazenda, vai ter muito trabalho para fazer aquilo funcionar. Às vezes, é melhor o certo do que o duvidoso, né?
Um dinheiro na mão agora vale mais do que uma promessa de terra no interior. Deixei ela terminar. Depois perguntei com voz tranquila: quanto eles estão oferecendo? Ela piscou, levemente desestabilizada pela pergunta direta. Não tenho o número exato, mas... Eunice. Cortei suave, mas sem espaço para dúvida. Você veio aqui com proposta ou sem proposta? Ela fechou a boca. Se vier com número, eu ouço. Sem número, não tenho o que considerar. Ela ficou quieta por um momento, que foi longo o suficiente para me dizer tudo o que eu precisava saber. Não tinha número. Não tinha interessados sérios com dinheiro. Tinha especulação, tinha tentativa, tinha a esperança de que eu cedesse antes mesmo de saber quanto valia o que tinha. Levantei. Obrigada pela visita. Disse isso sem ironia, sem frieza excessiva, só com o tom neutro de quem encerra uma conversa que chegou ao fim. Ela saiu com aquele jeito de quem não esperava sair assim, com a bolsa mais apertada no braço, o passo mais rápido do que quando entrou. Fechei a porta. Voltei para a mesa. Abri o caderno e escrevi, não vendo, mas foi naquela mesma noite, sozinha, que as vozes voltaram. Não vozes de verdade, as minhas, as internas, aquelas que aparecem quando o barulho do dia para e sobra só o silêncio do apartamento pequeno e o teto branco acima da cama. A voz que pergunta se eu sei o que estou fazendo. A voz que lembra que eu cresci sem ter nada e que 4 milhões de reais na mão é segurança real, é certeza, é o oposto de tudo que eu conheci na infância. A voz que diz, e se der errado? E se você não souber tocar aquilo? E se perder no processo e ficar sem nada? Conheço essas vozes. São velhas, são cansadas. Nasceram na pobreza e aprenderam a desconfiar de tudo que parece grande demais para ser verdade. Fiquei deitada ouvindo elas por um tempo. Depois pensei em Adelino. Pensei no dia em que ele me contou como tinha comprado aquela terra. Tinha sido numa tarde de domingo. A gente na varanda da casa da cidade, ele com o copo de suco na mão, olhando o fim de tarde com aquele jeito quieto dele. Não foi uma revelação dramática, foi uma história contada de passagem, como ele contava tudo. Comprei de um homem que estava desesperado para vender. Todos me disseram que era terra ruim, longe, sem valor. Mas eu fui lá pessoalmente, pisei no chão, botei a mão na terra, ouvi o rio. Aqueles que me disseram que não valia nada nunca foram lá. Julgaram de longe, sem conhecer. Eu tinha perguntado por que ele nunca fez nada com ela. Ele ficou quieto um tempo antes de responder, porque ainda não era a hora. Terra boa espera. Quem é impaciente vende barato. Abri os olhos no teto. Adelino tinha esperado décadas. Eu podia esperar 2 anos de processo. A diferença entre mim e os filhos dele, entre mim e a Eunice, entre mim e todos aqueles parentes naquela sala do advogado, não era o tamanho do que cada um herdou. Era que eles olharam para aquela terra de longe e viram nada. Eu fui lá, pisei, coloquei a mão na terra, ouvi o rio, via tudo. No dia seguinte liguei para o seu Firmino. Ele atendeu no segundo toque como se estivesse esperando. Seu Firmino, quero que o senhor me conte tudo o que sabe sobre a Santa Esperança. O históricos, o que funcionou, o que não funcionou, o que precisaria para fazer andar de novo. Uma pausa curta. A senhora quer fazer andar de novo? Quero. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Então vai precisar de mim lá, Dona Rosa. Não dá para fazer isso por telefone. Eu sei. Fiz uma pausa. O senhor toparia voltar para trabalhar lá? Silêncio. Não de hesitação. De consideração séria. Seu Adelino foi um patrão justo. A terra é boa. Outra pausa. E a senhora parece saber o que quer. Sim, eu topo. Preciso terminar de regularizar a documentação e esperar o inventário avançar. Mas quero começar a planejar agora. Cada detalhe. Pode deixar, Dona Rosa. Tenho 8 anos de memória daquela propriedade guardado aqui. E eu quase ouvi o sorriso na voz dele quando acrescentou. Sabia, desde que a senhora apareceu naquele cartório, que ia terminar nisso. Desliguei com aquela sensação estranha e boa de quando uma peça encaixa no lugar certo.
Fui à missa naquele domingo. Não era hábito constante. E às vezes, quando a vida ficava pesada demais para carregar só com as próprias forças, sentei no último banco, como sempre. Ouvi o padre falar sobre paciência com um sermão que não era sobre fazenda nem sobre herança, mas que eu ouvi como se fosse. Quem planta com lágrimas, colherá com alegria. Pensei na minha mãe, nas mãos calejadas dela, no cheiro de roupa molhada que ela trazia para dentro de casa. Ela nunca herdou nada, nunca teve terra, trabalhou a vida inteira na terra dos outros sem receber o que merecia. Pensei no meu filho. Deixei o pensamento vir, porque às vezes você tem que deixar. Mateus teria feito 17 anos naquele outubro. Tinha morrido com 3, numa febre que virou meningite numa madrugada de janeiro que eu nunca vou terminar de carregar. Foi o peso maior da minha vida. O que veio depois, a viuvez, a solidão, a pobreza dos anos difíceis, tudo veio depois daquilo e tudo, de alguma forma, ficou menor do que aquilo. Não falo dele para ninguém. Guardo como guardo tudo que dói demais para ficar na superfície. Mas naquela igreja, naquele banco do fundo, com o sol entrando pela janela lateral numa faixa dourada que cortava o chão de pedra, eu pensei nele e pensei que estava bem, que eu estava resistindo, que era isso o que eu sempre fiz, e que a terra que tinha nas mãos agora, aquela terra escura e fértil com o rio que não seca, era de alguma forma a resposta que a vida dava em atraso a tudo que me tirou cedo demais. Não compensação, não conserto. A vida não conserta o que quebra, mas continuação. A prova de que ainda existia chão firme sob os meus pés. Saí da missa com o sol batendo forte na calçada e o barulho da cidade em volta, e caminhei de volta para o apartamento com um passo que era diferente do de antes. Não mais apressado, não mais hesitante, apenas firme, como quem sabe aonde está indo. Capítulo 6. A terra. Começa a falar novembro, chegou com chuva. No Cerrado, a primeira chuva de novembro não é só clima, é sinal. É o anúncio de que a terra, que ficou seca e dura durante meses, vai voltar a abrir. O capim, que estava amarelo, começa a verdejar em dias. O cheiro do solo molhado sobe como se a terra estivesse respirando fundo depois de uma apneia longa. Quem nasceu no interior sabe que esse cheiro é uma das coisas mais honestas que existem. Não tem como fingir. Terra que é boa cheira diferente de terra que é pobre. E você aprende isso no corpo antes de aprender no pensamento. Fui à fazenda numa quinta-feira, 3 dias depois da primeira chuva. Fui sozinha, mas dessa vez diferente das outras. Não fui olhar, fui trabalhar. Levei caderno, câmera de celular, trena e o bloco de anotações do Renato que eu tinha relido 3 vezes até conhecer de cabeça. Levei também um galão de água, comida para o dia inteiro e bota de borracha que comprei numa loja agropecuária da cidade por um preço que cabia no que eu tinha. A estrada de terra estava escorregadia com a chuva. Entrei devagar, o carro deslizando levemente nas curvas, a lama vermelha respingando nos pneus. Quando cheguei no portão, já estava com a bota enlameada antes de ter pisado no pasto. Não me incomodei. A primeira coisa que percebi foi a cor. 3 dias de chuva e a fazenda tinha mudado. O capim, que estava alto e seco agora, era uma mistura de amarelo e verde novo, com aquele verde brilhante de vegetação que acabou de beber água depois de muito tempo. O solo, que era compacto e pulverulento na seca, agora estava úmido e escuro. Daquele escuro que significa profundidade, que significa que a água desceu e ficou em vez de escorrer. Caminhei devagar, prestando atenção em tudo. Fui até o rio primeiro. Estava mais cheio. A margem, que antes era seca e rachada, agora tinha água chegando quase na beira. E a corrente estava mais rápida, mais barulhenta, com aquele som constante de água em movimento, que é um dos sons mais tranquilizadores que conheço. Me abaixei na margem, botei a mão na água. Estava fria, limpa, com um leve cheiro de pedra e argila. Fiquei ali por um tempo. Pensei nos fazendeiros que o Renato tinha mencionado, os que brigavam por direito de uso dessa água. Pensei que eu tinha isso.
que esse rio corria dentro da minha propriedade e não dependia de ninguém, não precisava de autorização, não estava sujeito a acordo ou disputa externa. Água, terra, tempo, era o que Adelino tinha deixado para mim. Seu Firmino chegou às 10 da manhã. Tinha combinado de se encontrar comigo lá, e ele veio numa caminhonete velha, mas que andava bem, com um cachorro vira-lata no banco do carona, que ficou dentro do carro, olhando para mim com desconfiança, enquanto a gente conversava do lado de fora. Ele percorreu a fazenda comigo durante horas. A diferença entre andar com o Renato e andar com o seu Firmino era a diferença entre andar com alguém que analisa e alguém que lembra. O Renato via o presente e projetava o futuro. O Firmino via o presente e trazia o passado junto, sobrepondo o que era ao que tinha sido, apontando com o dedo para um lugar vazio e dizendo: aqui a gente tinha curral de maternidade. Produzia mais bezerro por hectare do que qualquer propriedade da região. Aqui era onde o seu Adelino gostava de ficar. Ele disse, num ponto da propriedade que ficava numa elevação natural, de onde se via quase toda a extensão da fazenda. Vinha aqui sozinho às vezes, ficava parado olhando. A gente deixava, sabia que era o momento dele. Olhei para o mesmo horizonte que Adelino devia ter olhado tantas vezes. 350 hectares aproveitáveis se abrindo à minha frente. O rio brilhando à esquerda, o galpão lá embaixo com o telhado de zinco refletindo a luz. O capim verde novo se movendo no vento. Seu Firmino, se a gente fosse reativar isso, por onde começaria? Ele coçou o queixo, olhou para o horizonte, depois para mim. Limpeza do pasto primeiro, tem área com braquiária que tomou conta, precisa de reforma. Depois recuperação do curral, que está estruturalmente bom, mas precisa de manutenção. Aí você pensa em boiada. Ele fez uma pausa. Mas antes de tudo isso, Dona Rosa, tem uma coisa que precisa ser resolvida. O quê? Ele me olhou com uma seriedade que me fez prestar atenção. Cerca. Fez uma pausa para dar peso à palavra. A cerca do lado norte da propriedade foi deslocada. Não foi ontem, não foi esse ano. Foi gradual, ao longo de tempo, aproveitando que a fazenda estava fechada e sem ninguém vigiando. Ele caminhou alguns passos na direção norte, apontou. Aquele mourão ali não é o mourão original. Avançaram uns 80 metros para dentro da propriedade da senhora, ao longo de quase 2 quilômetros de divisa. Fiquei olhando para onde ele apontava. Quanto isso representa? Umas 20 hectares, mais ou menos. 20 hectares. E repeti devagar, fazendo o cálculo que não precisava de calculadora. 20 hectares de terra daquela qualidade. Quem foi? O vizinho do lado norte, chama Valdemar Coutinho. Tem uma propriedade média ali do lado, sempre foi de vista grossa com a divisa. Enquanto a Santa Esperança ficou fechada, ele foi empurrando, devagar, pouco a pouco, como formiga que vai levando grão por grão. E ele sabe que eu sei. Ainda não. Fiquei olhando os mourões deslocados por um tempo. Quero um levantamento topográfico, com planta original registrada em cartório versus o que está no campo agora. Já me adiantei nisso. Seu Firmino tirou do bolso da camisa um papel dobrado e me estendeu. Topógrafo que conheço fez uma medição rápida mês passado, quando soube que a propriedade ia ter dono de volta. Isso aqui é o esboço. O laudo formal ele entrega em 2 semanas. Abri o papel. Era claro. Havia uma linha pontilhada, indicando onde devia estar a cerca, e uma linha sólida, indicando onde estava. A diferença era visível, inequívoca. Eu preciso disto com carimbo, assinatura e registro. Vai ter. Dobrei o papel, guardei no bolso. Obrigada, seu Firmino. Ele deu aquele meio sorriso de canto de boca que me lembrou tanto do Adelino que eu precisei desviar o olho por um segundo. No caminho de volta, parei novamente na venda do velho. Ele estava no balcão quando entrei, com o rádio tocando baixinho uma música sertaneja antiga que eu não sabia o nome, mas que conhecia de algum lugar da infância. A Viúva da Santa Esperança. Ele disse como se fosse meu título. O mesmo. Sentei na cadeira de plástico.
Pode me servir o café? Ele serviu sem pressa. Eu ouvi dizer, ele disse de costas enquanto mexia no coador, que os filhos do falecido estão tentando tirar a terra da senhora. Ouviu direito. Aqui no interior, notícia anda rápido. Ele pôs a xícara na mesa. Também ouvi dizer que tem movimento de cerca no lado norte da propriedade, com o Valdemar. Olhei para ele com atenção renovada. O senhor sabe muita coisa. Sento aqui nessa cadeira há 40 anos. Passa muita gente, conta muita história. Ele se apoiou no balcão. O Valdemar é homem que só respeita quem reage. Com aqueles que ficam quietos, ele avança. Sempre foi assim. Pois então vai aprender a me respeitar. O velho me olhou por um segundo e depois soltou uma risada curta, genuína, daquelas que saem sem aviso. Eu já desconfiei disso desde a primeira vez que a senhora parou aqui. Tomei o café, paguei. Já estava na porta quando ele disse: Dona Rosa, meu nome é Geraldo Meireles. Ele falou sem cerimônia, como quem oferece coisa simples, mas real. Se a senhora precisar de alguém que conhece essa região há 4 décadas, pode me procurar. Vou guardar isso, seu Geraldo. Saí com a tarde caindo e a terra vermelha ainda brilhando úmida de cada lado da estrada. Naquela noite fiz as contas. Não as contas de sonho, as contas de realidade. Processo judicial ainda correndo. Inventário em andamento. Cerca irregular a resolver. ITR a regularizar. Limpeza de pasto a contratar, recuperação de curral a orçar. Tudo isso sem renda fixa, vivendo do dinheiro que Adelino tinha deixado em conta, que era suficiente para uns 8 meses de vida simples se eu não desperdiçasse. 8 meses. Era o prazo que eu tinha antes de precisar que alguma coisa na fazenda começasse a gerar retorno, mesmo que pequeno. Mesmo que fosse só o arrendamento de parte da área, enquanto o restante estava em processo de regularização. Escrevi tudo no caderno, coluna de entrada, coluna de saída, prazo estimado para cada etapa. Não entrei em desespero, entrei em planejamento. São coisas diferentes. O desespero paralisa, o planejamento move. Aprendi isso na época que fiquei sozinha com criança pequena e sem dinheiro suficiente para chegar no fim do mês. Não havia espaço para desespero naquele tempo. Havia espaço para pensar o que fazer com o que se tinha. Fechei o caderno perto da meia-noite. Antes de apagar a luz, fui até a janela olhar a cidade lá fora. Os postes, os carros passando longe, as janelas iluminadas de apartamentos com gente que eu não conhecia, vivendo vidas que eu não sabia. Pensei em tudo que tinha pela frente. O processo, a cerca, a terra, o rio, o seu Firmino com 8 anos de memória guardados, o seu Geraldo com 40 anos de região na cabeça, o laudo do Renato com 23 páginas de certeza técnica, e do outro lado, os filhos do Adelino com uma ação judicial fraca, a Eunice com uma proposta sem número, o Valdemar com uma cerca que ele pensava que eu não tinha visto. Olhei para a cidade ainda por um tempo. Então, apaguei a luz e fui dormir. Tinha muito trabalho pela manhã. Capítulo 7. O peso da espera. O processo judicial tem um ritmo que não pertence a ninguém. Você aprende isso cedo ou tarde. A lei tem o próprio tempo, e esse tempo não conversa com a urgência humana. Não se dobra à necessidade. Não acelera, porque do outro lado tem uma mulher sozinha, tentando reconstruir alguma coisa com o que restou. O processo anda quando anda, para quando para. Exige paciência de um tipo que não é natural, que precisa ser cultivada com esforço, como planta em solo ruim. Dezembro passou em audiências e petições. Janeiro passou em mais do mesmo. O Dr. Carvalho me ligava toda semana com atualizações que eram quase sempre variações da mesma mensagem. O caso avança, a documentação está sólida, o advogado deles está tentando protelar, mas não está conseguindo abrir brechas reais. Eu ouvia, agradecia, desligava, abria o caderno, passava para o próximo item da lista. Aprendi que espera não precisa ser passiva. Enquanto o processo corria nos fóruns da cidade, eu trabalhava na fazenda com o que podia trabalhar, sem precisar de autorização judicial.
A propriedade era minha. O inventário estava em curso, mas não havia liminar impedindo meu acesso ou uso. Então, eu usava. Contratei uma equipe de 3 homens para a limpeza do pasto. O seu Firmino conhecia todos eles, gente da região com experiência, que veio numa manhã de janeiro com roçadeira, machado e disposição. Fiquei lá no primeiro dia, observando o trabalho, aprendendo o que eu podia aprender só de olhar, fazendo perguntas que eles respondiam sem condescendência, porque o Firmino devia ter avisado que eu era o tipo de patroa que precisava entender o que estava pagando. A roçada levou 2 semanas. Quando terminou, a fazenda parecia maior. Com o capim alto derrubado, a extensão real da terra aparecia de um jeito que era quase físico, como quando você arruma um quarto cheio de coisa jogada e descobre que o espaço era muito maior do que parecia. Caminhei pelo pasto limpo numa tarde de janeiro, com o sol queimando pesado e o seu Firmino ao lado, e senti aquela terra se revelar embaixo dos meus pés de um jeito que é difícil explicar para quem não conhece terra. Era uma sensação de pertencimento que não é posse, é outra coisa. É reconhecimento mútuo. A terra que te conhece porque você apareceu, ficou e não saiu correndo. Tá bonita, disse o seu Firmino, olhando o pasto limpo. Era homem de poucas palavras. Quando falava, tinha peso. Tá, concordei. Foi em fevereiro que o processo virou. O Dr. Carvalho me ligou numa segunda-feira de manhã com voz diferente da habitual. Não era a voz calma de sempre. Era mais firme, mais direta, com um fundo de satisfação contida que me fez sentar antes mesmo de saber o que ele ia dizer. Dona Rosa, o juiz indeferiu o pedido liminar deles e deu parecer preliminar favorável à validade do testamento. Fiquei quieta. O que isso significa na prática? Significa que, sem novos elementos probatórios relevantes, a tendência do processo é caminhar para o reconhecimento pleno do testamento. Não é sentença final ainda, mas é um sinal muito claro. Uma pausa. O advogado deles já sinalizou interesse em acordo. Acordo em que termos? Ainda não sabemos, mas o fato de estarem sinalizando já diz muito. Desliguei e fiquei sentada por um tempo com o telefone na mão. Não senti alívio imediato. Senti aquela descompressão lenta e silenciosa de quando um peso que você carregou tempo demais começa a ser tirado devagar e o corpo demora a entender que pode largar. Liguei para o seu Firmino. Não para comemorar, para avisar. As coisas estão encaminhando no processo. Sabia que iam. Ele disse com aquela voz de quem não diz isso para parecer esperto, mas porque genuinamente acreditava. Quero começar a pensar no arrendamento de parte da área. Enquanto o inventário não fecha, não posso vender nem financiar, mas arrendamento é possível. Preciso de renda antes que o dinheiro do Adelino acabe. Tem 2 pecuaristas da região que eu conheço que iam se interessar. Gente séria. Ele fez uma pausa. Um deles arrendaria 200 hectares de pasto para engorda de boi gordo. Pagaria bem. Marca uma conversa. A conversa com o Valdemar Coutinho aconteceu numa tarde de fevereiro. Não foi por acaso. Eu provoquei. Mandei uma carta por intermédio do Dr. Carvalho, formal, com número de processo e referência ao laudo topográfico, notificando que havia constatado irregularidade na divisa norte da propriedade e que esperava regularização voluntária em 30 dias antes de tomar medidas judiciais. Ele apareceu na fazenda 2 dias depois. Eu já estava lá quando ele chegou. Combinei com o seu Firmino que fosse, mas que ficasse afastado. Queria receber o Valdemar sozinha, porque sabia que tipo de homem ele era e sabia que tipo de presença eu precisava ter diante dele. Era um homem de uns 55 anos, grande, com aquele jeito de quem sempre ocupou espaço e raramente foi questionado. Chegou de caminhonete grande, desceu com passos largos, olhou ao redor como se estivesse avaliando o que via. Quando me viu, piscou. Acho que esperava outra coisa. Secretária, advogado, alguém intermediário. Não, era eu. A senhora é a viúva?
Perguntou com um tom que tentava ser neutro, mas não conseguia esconder o cálculo que estava fazendo. Sou Rosa, a dona da Santa Esperança. Ele veio até onde eu estava, parou a uns 2 metros, cruzou os braços. Recebi sua notificação. Então sabe o que tem para resolver. Ele respirou fundo, com aquele ar de quem vai usar a voz grossa para ver se resolve antes de partir para o argumento de verdade. Dona Rosa, aquela divisa tem anos assim. Eu não mexi em nada. Foi o tempo que foi acomodando o terreno. A cerca vai caindo e a gente vai refazendo no mesmo lugar. Seu Valdemar, cortei com calma. Tem um laudo topográfico assinado por profissional registrado no CREA, com planta baixa original, registrada em cartório e medição de campo realizada no mês passado. A discrepância é de 80 metros em 2 quilômetros de divisa. Isso não é acomodação de terreno. Fiz uma pausa. Isso é avanço gradual sobre propriedade alheia. Ele ficou me olhando. Eu o olhei de volta, sem desviar, sem apressar, sem dar espaço para ele preencher com argumento. O silêncio durou o tempo que precisou durar. Quanto você quer? Disse ele por fim, com a voz mais baixa. Não quero dinheiro, quero minha terra. Mover essa cerca vai custar caro e... Isso é problema seu, não meu. 30 dias, como diz a notificação. Se não resolver voluntariamente, vou a juízo. Tenho o laudo, tenho o histórico, tenho o advogado. E vou pedir além da reintegração. Vou pedir indenização por uso indevido da área pelo período que for apurado. Ele ficou quieto por um tempo que era diferente do silêncio anterior. Era o silêncio de quem está calculando e chegando a uma conclusão que não queria chegar. Fica bem claro que a senhora não é do tipo que recua. Não sou. Ele assentiu uma vez, lento, com aquele movimento de cabeça de quem reconhece algo sem querer admitir em voz alta. Vou resolver, disse ele. Fico aguardando. Ele voltou para a caminhonete com os mesmos passos largos de quando veio, mas alguma coisa neles era diferente. Era mais contida, como de quem aprendeu onde está o limite. Quando a caminhonete saiu levantando poeira no caminho de terra, o seu Firmino apareceu do lado. Bem, disse ele. Não precisou dizer mais nada. Março chegou com calor e com notícia. O acordo processual foi proposto formalmente pelos filhos do Adelino no dia 6. O Dr. Carvalho me ligou naquele mesmo dia, me explicou os termos, e eu ouvi tudo com o caderno aberto, anotando cada detalhe. A proposta era simples e reveladora. Eles desistiam da ação de nulidade em troca de um pagamento em dinheiro, valor a negociar. Fiquei em silêncio por um momento depois que o Dr. Carvalho terminou de explicar. Eles estão pedindo dinheiro para desistir de uma ação que não tem como ganhar? É uma estratégia comum, Dona Rosa. Sabem que perdem no mérito, mas apostam que o desgaste leva a outra parte a pagar para encerrar logo. Quanto estão pedindo? Ele me disse o número. Era alto. Não era impossível, mas era alto e representava uma parte significativa do que eu tinha reservado para trabalhar na fazenda. E se eu não pagar, continuamos. Com o parecer preliminar que temos, a tendência é favorável, mas pode levar mais 6 meses a 1 ano até sentença final. 6 meses a 1 ano. Eu tinha o arrendamento encaminhado com o pecuarista que o seu Firmino tinha apresentado. Um homem chamado Dionísio Borges, sério, pontual, que tinha visitado a propriedade 2 semanas antes e tinha feito proposta firme. Se fechasse o contrato, teria renda mensal que esticava meu prazo confortavelmente além de 1 ano. Dr. Carvalho, quanto o senhor estima que eles aceitariam como contraproposta? Ouvi uma pausa que soava como satisfação. Metade do valor pedido, talvez menos. Estão desesperados para fechar. O advogado deles já me sinalizou isso nas entrelinhas. Faça uma contraproposta com 1/3 do valor. Veja a reação. Vai fazer? Vou fazer. Não era fraqueza. Era matemática. 1/3 do valor pedido por eles era bem menos do que 6 meses a mais de honorários, deslocamento, desgaste e tempo parado.
Era menos do que o custo emocional de continuar ouvindo o nome do Adelino ser arrastado num processo. Era comprar o encerramento rápido de uma batalha que eu já tinha vencido no que importava. A vitória real não era o processo. A vitória real estava a 482 hectares dali, com um rio que não secava e uma terra que o sol de setembro não conseguia matar. O Dionísio Borges assinou o contrato de arrendamento numa tarde de março. Ele, o Dr. Carvalho como testemunha, na mesa do escritório do advogado. 200 hectares de pasto, contrato de 2 anos renovável, pagamento mensal que eu não vou escrever aqui, mas que era suficiente para viver, para trabalhar na propriedade e para guardar alguma coisa todo mês. Quando assinei meu nome naquele contrato, a mão não tremeu. Pensei que devia tremer, que era a ocasião para isso, a emoção, a significância do momento. Mas não tremeu. Era como se a mão soubesse que aquilo era apenas um passo numa caminhada que tinha muitos outros ainda. E tremor se guarda para a chegada, não para o meio do percurso. Depois que o Dionísio saiu, o Dr. Carvalho ficou me olhando por um segundo. "O senhor quer dizer alguma coisa?" falei. Ele juntou as mãos sobre a mesa. "Conheci o Adelino há 40 anos, Dona Rosa. Fui testemunha de muita coisa na vida dele. Dos 2 casamentos, das brigas de família, das decisões que as pessoas questionaram e que ele tomou quieto, sem dar explicação." Ele fez uma pausa. "Quando ele me chamou para redigir o testamento 4 anos atrás, estava lúcido como nunca. Sabia o que estava fazendo com cada bem, com cada nome, com cada linha daquele documento." Outra pausa, mais longa. Quando chegou na parte da fazenda, ele me disse: "Carvalho, essa terra vai para as mãos certas. Ela vai esperar até que essa mulher saiba o que fazer com ela. E quando ela souber, vai fazer de um jeito que eu não saberia fazer." Fiquei olhando para ele. "Por que não me contou isso antes?" "Porque antes a senhora ainda estava descobrindo." Ele se levantou, estendeu a mão. "Agora a senhora sabe." Apertei a mão dele com firmeza. Saí com a tarde caindo sobre a cidade e o contrato na pasta e aquela frase do Adelino ecoando em algum lugar dentro do peito onde eu guardo as coisas que importam demais para ficar na superfície. Ela vai fazer de um jeito que eu não saberia fazer. Parei na calçada. Olhei o céu de março que estava cheio de nuvem alta e o sol aparecendo entre elas daquele jeito dourado de fim de tarde em Goiás. Respirei. Tinha muito trabalho pela frente ainda. E pela primeira vez em muito tempo, isso não era peso, era promessa. Capítulo 8. O que cresce no silêncio. Existe uma hora específica do dia numa fazenda do Cerrado que não tem nome, mas que quem conhece, reconhece. É logo depois que o sol passa do ponto mais alto e começa a descer, quando a luz muda de branca para dourada e as sombras das árvores ficam mais compridas. O calor ainda está lá, mas perdeu a agressividade do meio-dia. O gado que ficou parado embaixo das árvores começa a se mover de volta para o pasto. Os pássaros que ficaram quietos no pico do calor voltam a fazer barulho. A terra inteira parece acordar de um cochilo curto e retomar o trabalho. Aprendi a amar essa hora. Aprendi muita coisa em 1 ano. A sentença final do processo saiu numa quinta-feira de abril, 14 meses depois da leitura do testamento, naquela sala cheia de parentes bem vestidos. O Dr. Carvalho me ligou às 8 da manhã. Não precisei ouvir o tom da voz dele para saber. Já sabia antes de atender. Tem coisas que a gente conhece no corpo antes de ouvir pela orelha. Reconhecido o testamento em sua integralidade, Dona Rosa. Ação de nulidade julgada improcedente. Uma pausa. A fazenda é sua, formalmente, definitivamente, sem pendência. Fiquei quieta por um tempo que ele respeitou. Obrigada, Dr. Carvalho. Obrigada ao Adelino. Ele fez o trabalho pesado. Desliguei. Estava na fazenda quando recebi a ligação. Tinha ido cedo, antes do sol esquentar, com o costume que fui adquirindo ao longo daqueles meses de aparecer pela manhã, caminhar pelo pasto, conversar com o seu Firmino, acompanhar o que o Dionísio estava fazendo com a área arrendada.
Fiquei parada no meio do pasto por um tempo depois de desligar, com o telefone na mão e o sol ainda baixo atrás das árvores do lado leste. A cerca do lado norte tinha sido refeita pelo Valdemar em exatos 28 dias, 2 antes do prazo que eu tinha dado. Quando o seu Firmino foi medir, estava nos limites corretos, com uma margem de erro de centímetros. Nunca mais trocamos uma palavra sobre o assunto, eu e o Valdemar. Era uma dessas resoluções silenciosas que o interior entende melhor do que a cidade. Problema apresentado. Problema resolvido. Vida segue. O inventário tinha fechado em março, com a transferência formal do imóvel para o meu nome. 482 hectares registrados em cartório, em nome de Rosa Aparecida Mendonça. Eu tinha ido ao cartório sozinha buscar a certidão. Segurei aquele papel com o nome do imóvel e o meu nome e fiquei olhando por um tempo mais longo do que era necessário, ali na bancada do cartório com o atendente esperando de um lado e a fila esperando do outro. Não me importei. Precisava daquele momento. Naquele dia da sentença, depois de ficar parada no pasto por um tempo, fui até a parte alta da propriedade, aquele ponto de elevação natural de onde se via tudo. Fiquei lá. O Dionísio tinha 200 hectares de pasto reformado, com braquiária nova, verde e uniforme, com quase 300 cabeças de gado gordo que vinham e iam no compasso que o homem sabia fazer. A área rendia, gerava movimento, gerava renda, e eu observava tudo com olho que foi aprendendo ao longo dos meses a distinguir animal saudável de animal fraco, pasto bem manejado de pasto que precisa de descanso. Do lado de cá, os 150 hectares que eu mantinha fora do arrendamento estavam em processo de recuperação. O seu Firmino tinha me apresentado um sistema de pastagem rotacionada que permitia uso sem esgotamento, e a gente estava implementando devagar, da forma certa, sem pressa de quem quer resultado rápido em terra que merece respeito. O curral estava limpo e em uso, o galpão estava organizado. A casa antiga, que eu tinha entrado pela primeira vez, com cheiro de tempo parado, tinha sido aberta, limpa, arejada, não reformada completamente ainda, mas viva. As janelas abertas de manhã deixavam entrar o ar do cerrado e a luz da manhã, e aquele cheiro de poeira tinha dado lugar a um cheiro de madeira velha, que era diferente, menos morto, mais dormido. Às vezes eu ficava lá. Não morava ainda na cidade, mas ficava. Dormia lá uma noite ou outra. Acordava cedo com o barulho dos pássaros, que eram muitos e barulhentos naquela parte do cerrado. Tomava café na varanda, vendo o dia abrir. Comecei a gostar de acordar cedo outra vez. O seu Geraldo da Venda me disse uma vez, numa tarde em que eu parei para tomar café como já era hábito, que a região estava mudando. Muita gente chegando com dinheiro para comprar terra. Ele disse, com aquele tom de observação neutra que não era elogio nem crítica. Preço subindo. Propriedade que ninguém queria há 5 anos hoje tem comprador. E o senhor acha que é bom ou ruim? Ele ficou pensando, com a seriedade de quem não responde antes de ter certeza do que vai dizer. Depende de quem compra e do que faz. Ele me olhou. Terra que vai para a mão que cuida fica boa. Terra que vai para a mão que só especula vai acabar mal. Pensei nisso durante alguns dias. Pensei enquanto a Santa Esperança valia agora com o mercado aquecendo. O Renato tinha me ligado no mês anterior para dizer que a avaliação tinha subido, que ele estimava que a propriedade estava na faixa dos 5 a 7 milhões no mercado atual, puxada pela valorização da região e pelo fato de que eu tinha ativado parte dela, o que agregava valor produtivo ao valor de especulação. 7 milhões. Não vendi. Não porque não fosse dinheiro real. Era uma segurança que minha mãe nunca teve, que eu nunca tive, que a maioria das pessoas que eu conheci na vida nunca teve. Mas o Adelino tinha esperado décadas para colocar aquela terra nas mãos certas. Eu não ia entregar nas mãos de quem ia especular. Ia fazer de um jeito que ele não saberia fazer. Numa tarde de maio, a Eunice me ligou.
Atendi porque atendo quando tenho disposição para isso. E naquele dia tinha. Rosa. Fiquei sabendo da sentença. Ficou um silêncio. Tudo bem com você? Era uma pergunta que podia ser muita coisa. Podia ser curiosidade, podia ser avaliação, podia ser, numa leitura mais generosa, uma abertura genuína. Escolhi a leitura mais generosa. Não por ingenuidade, porque já não precisava mais gastar energia desconfiando de tudo. Estou bem, Eunice, trabalhando muito. A fazenda está dando certo? Está. Outro silêncio, mais comprido. Eu fui grossa contigo naquele dia, no testamento. Ela disse isso depressa, como quem precisa falar antes de desistir. O que falei sobre a mandioca foi desnecessário. Fiquei quieta um segundo. Não esperava isso. Não porque ela não devesse, mas porque as pessoas raramente dizem o que devem quando devem. Foi, concordei. Sem mais, sem menos. Eu achei que... Ela parou. Recomeçou. Achei que ele não tinha deixado nada de valor para você. E fiquei com aquele pensamento sem ir ver de perto. Fiz o que ele sempre nos criticou de fazer. O que era? Julgar de longe sem conhecer. Fiquei em silêncio por um tempo. Ele te falava isso? Várias vezes. Eu nunca ouvi direito. Havia um peso naquelas palavras que não era para mim. Era de uma irmã que estava entendendo tarde alguma coisa sobre um irmão que não estava mais aqui para ouvir. Eunice, a fazenda existe e está de pé. Se um dia você quiser vir conhecer, pode vir. Ela não respondeu por um segundo. Sério? Sério. Fiz uma pausa. Não vai me fazer de amiga íntima de repente, mas pode vir ver a terra que o irmão de você amava. Ela desligou pouco depois com a voz diferente de quando tinha começado a ligação. Não sei o que vai acontecer com isso. Talvez nada. Talvez alguma coisa pequena. Não nutro expectativa de nenhum lado. A vida me ensinou que reconciliação, quando acontece, acontece devagar e sem cerimônia, ou não acontece. Não sou obrigada a perdoar tudo, mas posso abrir um portão estreito e ver o que entra. Em junho, tomei uma decisão que não estava no caderno de planejamento. Fui até o cemitério, onde Adelino está enterrado, que fica a uns 15 quilômetros da fazenda, numa cidade pequena com o nome de Santa, que eu já aprendi a gostar. Fui numa terça-feira de manhã, sem motivo especial. Sem data comemorativa, sem aniversário, sem missa de mês ou ano. Fui porque quis. Levei flores do campo que peguei na beira da estrada. Não buquê de floricultura. Flores simples, daquelas que crescem sem pedir licença no cerrado, roxas e amarelas, do tipo que ele teria gostado mais do que qualquer coisa comprada. Fiquei um tempo ali. Não falei em voz alta. Nunca fui do tipo. Mas conversei por dentro, do jeito que a gente conversa com quem perdeu quando está sozinha e não precisa performar o luto para ninguém. Contei para ele o que estava acontecendo. A sentença. O arrendamento, a cerca resolvida, o pasto reformado, o rio que tinha ficado ainda mais bonito no inverno, a casa com as janelas abertas, o seu Firmino que estava bem e mandava lembranças. Foi o que eu inventei dizer e que parecia verdadeiro de qualquer jeito. Contei que tinha dormido lá 3 noites seguidas na semana anterior e que na terceira manhã acordei com o barulho da chuva no telhado de zinco e fiquei deitada ouvindo e pensei que era um dos sons mais bonitos que eu conhecia. Contei que estava com medo às vezes, que o tamanho do que ele tinha deixado para mim ainda cabia difícil dentro de mim certas noites, que eu olhava o que tinha pela frente e não sabia se ia saber fazer direito. Contei que fazia assim mesmo, que era o que eu sempre tinha feito, que não sabia fazer diferente, e deixei o silêncio ocupar o espaço que sobrou, que era grande, que tinha a forma exata de uma ausência que não passa, mas que você aprende a carregar sem dobrar. Em julho, fechei o apartamento da cidade. Mudei minhas coisas para a fazenda. Não foi um evento, foi uma manhã de sábado com uma caminhonete pequena alugada, 4 caixas de papelão, o colchão do quarto, a mesa que era minha mesmo antes de casar com Adelino, e o caderno surrado que tinha mais páginas escritas do que páginas em branco agora.
O seu Firmino me ajudou a descarregar sem fazer cerimônia, com aquele jeito prático de quem acha que as coisas se fazem fazendo. Quando a caminhonete foi embora e ficou só eu na varanda da casa antiga, com a tarde caindo e o cerrado se colorindo de laranja lá na linha do horizonte, sentei na cadeira de madeira que tinha deixado do lado de fora e fiquei quieta por um tempo longo. Pensei na menina que cresceu em chão batido em Minas. Pensei na mulher que enterrou o filho pequeno e ficou de pé de alguma forma que até hoje não sei explicar direito. Pensei na viúva que sentou no fundo de uma sala cheia de gente e recebeu um papel que pareceu humilhação, e foi a maior coisa que alguém já colocou nas minhas mãos. Pensei no Adelino e no sorriso de canto de boca só. Pensei que às vezes a vida faz sentido não em linha reta, mas em espiral, que você passa pelo mesmo lugar várias vezes, mas em pontos diferentes da curva, e o que parecia fundo, numa volta mais adiante, se revela como base. O cheiro da terra molhada subiu com a viração da tarde. Lá dentro, nas caixas empilhadas no quarto, estavam as minhas coisas. Lá fora, nos 482 hectares que a luz do fim de tarde estava pintando de ouro, estava o trabalho que me esperava pela manhã. Não era herança só, era começo. Fechei os olhos na cadeira da varanda, com o vento do cerrado passando e o barulho do gado longe e o rio que eu não via dali, mas que eu sabia que estava correndo, constante, claro, perene, como certas coisas que o silêncio guarda, como certos amores que não precisam de palavra para existir, como terra boa, que espera, que resiste, que floresce na hora certa. Fim.